Meu Deus do céu. Amém, povo de Deus. Querido, pega o santo livro aí. Abra comigo no livro do Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Talvez esse texto, na verdade, é um dos textos que eu mais, toda a minha jornada pastoral, é o texto que eu mais ministrei até hoje. Lucas capítulo 5, né? Ministrei muitas vezes a partir desse texto aqui, e eu acredito que Deus tem algo para falar nesse momento aí, praticamente do apagar das luzes, né, do ano de 2019. Eu acredito que Deus tem algo para mim e para você a partir desse texto, né, dessa história, onde Jesus interage aqui com um dos primeiros discípulos, né, Simão Pedro. Então eu acredito que Ele tem algo para falar comigo, com você, conosco neste lugar, nessa noite, amém? Se você está com o santo livro aí, acompanha. Só para lembrar, quem não tem um aplicativo da Bíblia no celular, está praticamente em pecado, tá? Praticamente, nós vamos baixar um decreto dizendo que é pecado não ter a Bíblia no smartphone, não ter que baixar. Se Moisés tivesse recebido o decálogo não, ele recebeu toda a lei de Deus. O decálogo é a suma, né? É a síntese. Mas com certeza, 11º lá estaria lá: ai de vós se não baixar a Bíblia no tablet, ou não baixar a Bíblia no smartphone. Ia estar lá na lei, não é? Porque a gente tem tanta coisa e nós precisamos ter a palavra de Deus. Conversava com alguém, eu não lembro quem, essa semana, falando da dificuldade, o cabeleireiro, de ler as escrituras. Menino esforçado, pensa, um menino lindo, não é? Vinícius, o nome dele. Estou orando por ele. Deus não faz nada sem querer. Eu ia viajar, ia ministrar fora essa semana passada, e aí eu estava parecendo um ogro assim, né? Não que melhorou muito, mas assim, né? Falei, não, tem que fazer alguma coisa. E aí estava naquela correria, passei na porta de uma barbearia, né? Dessas mais modernas aí, e entrei lá, falei, filho, você consegue dar um jeito nesse negócio, né? E aí fui a primeira vez, aí voltei novamente, gostei, né? Embora eu vou lá do pastor, mas o pastor não está cortando, né? Por enquanto ele está afastado, e essa fica ali no meu caminho ali. E aí eu voltei, penso num menino precioso, sabe? Me tocou, a história dele me tocou. E aí ele falou da dificuldade que ele tem, ele não lê as escrituras. Ele tem vivido uma jornada, não é? A partir de uma namoradinha que ele arrumou, e ela levou ele para a igreja. Na verdade não foi nem na igreja romana, foi para um grupo lá da igreja romana, né? E ele disse, eu vou no grupo, eu não gosto, eu não vou na missa, mas lá no grupo eu vou. E ele está numa jornada, eu achei muito interessante, tem sede de Deus, sede de Jesus, sede de aprender. É a primeira coisa que você tem que falar para uma pessoa, quando ela está nessa jornada, você tem que falar, tem que ler as escrituras, filho. Jesus disse, examinai as escrituras, tem que conhecer a Bíblia, não é o que o pastor fala, o padre, o bispo, o arcebispo, não é? Não adianta, tem que ser o que a palavra de Deus diz. E aí ele falou, eu não leio. Aí eu já aproveitei para fazer a propaganda da Bíblia. Já pensou se eu ganhasse alguma coisa para fazer essa propaganda do aplicativo da Bíblia, né? Eu ia ficar rico. Aí eu já fiz a propaganda. Falei, filho, baixa. Eu falei, eu ouço o dia todo. Eu falei, eu estou no carro, eu estou com o aplicativo lá no áudio, né? A Bíblia falada, está tocando lá, está falando, né? A palavra de Deus entrando, porque a gente precisa ser ministrado. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então coloca aí, meu irmão, né? Baixa aí. Aí falei para ele, vou começar a fazer isso, né? Ele usa fone, esses meninos, é menino, deve ter ele acho que tem 19 anos de idade, usa fone. Falei, cara, bota o fone a Bíblia aí, deixa Deus falar o teu coração, né? Então faz isso, coloque a Bíblia. Se você não trouxe, não tem, nem o celular você não trouxe, acompanha pelas telas aí, fazendo favor. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Eu estou com a versão errada aqui, deixa eu mudar a versão. É porque eu preguei em Nova Andradina, e lá eles usam a NTLH. Eu sou obediente, eu cheguei lá, eu posso pregar com a NVI? Não. Eu falei, então tá bom, vamos pregar vamos pregar na NTLH. É a mais fraca de todas as versões da tradução, tá, irmãos?
é a mais fraca. É verdade isso, né? Quando eu fiz uma especialização, aí o doutor Augustus Nicodemos que disse isso. Eu falei, tá certo, o senhor está falando, né? E eu já tinha essa convicção. Aí quando ele falou, só comprovou o que eu pensava, não é? Eu gosto muito da NVI. Eu acho que ela é um meio termo, né? É uma versão muito boa. E a gente usa aqui como igreja essa versão, Nova Versão Internacional. Então diz assim o texto sagrado, na versão da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim, ó: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, né? Esse lago é o mar lá da Galileia, o mar de Tiberíades, né? Então é tudo uma coisa só, tem vários nomes, mas é uma coisa só. É um lago, tá? É um lago. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Que coisa linda isso, né, irmãos? Aleluia, que o Espírito de Deus venha sobre a terra nesse tempo, e que as pessoas, elas possam ser despertadas, que elas possam ter fome e sede da palavra de Deus, que as pessoas possam, né? Eu conversava com a Priscila essa semana passada, não essa, a anterior, e ela falando lá da célula, né? A célula que o Marcos, eles lideram, e contando algumas coisas para mim. Eu falei, puxa filha, que ótima notícia, que boa notícia. Um povo que está chegando ali, muito sedento de ouvir a palavra de Deus, não é? Jesus uma vez fez uma célula, nós somos uma igreja em célula, amém, povo de Deus? Amém? Você não está numa célula, deixa eu te dar uma palavra de conselho. Vai para uma célula, é importante, é um lugar de crescimento, é um lugar onde há uma interação, é algo muito, muito importante para vivermos a vida como comunidade, como igreja. Não dá para viver comunidade, igreja de Jesus, aqui no templo só no culto de domingo, irmãos. Não dá, tem que estar numa célula. Lá você vai conhecer as pessoas mais de perto, vai saber o nome delas, né? Vai ter gente que vai notar a sua ausência. Hoje aqui, para notar a ausência é difícil, não é? É difícil saber quem veio, quem não veio. Quer ver quando está o culto da manhã, o culto da noite, né? Aí você não sabe. Na célula não, é um grupo ali de 10 pessoas, 12, 15 pessoas às vezes, né? Quando chega num número desse, já é até bom trabalhar ali para multiplicar essa célula, para abrir mais portas de salvação, onde o evangelho seja pregado, não é? Então tem que ir para uma célula. Jesus uma vez fez uma célula na casa da sogra de Pedro. Diz que era uma multidão, irmãos, uma multidão que não tinha nem como chegar perto, de tanta gente que tinha lá. Lógico, Jesus estava lá. Em cada célula Jesus está. Onde tem uma célula, Jesus está ali. Ele está ali pelo Espírito Santo, e Ele continua o mesmo, tá bom? Líder de célula, deixa eu dar uma palavra para você, meu filho. Creia, continue crendo. Jesus é o mesmo, Ele não mudou. O Jesus que estava lá, o Jesus que chegava lá, o doente, o enfermo, o moribundo, e Ele colocava as mãos sobre ele, ele era liberto, ele era curado. Esse Jesus está lá na sua célula, querido. Você acredita nisso? Creia nisso, ore pela cura das pessoas. Ah, pastor, eu orei e não curou. Deus é o soberano, Deus é o soberano. Muitas vezes a gente não sabe os caminhos de Deus. Eu acredito na cura divina, já provei tantos milagres, coisas extraordinárias, coisas que me deixaram assim, por mais que eu estava orando com fé, mas me surpreenderam da resposta de Deus. Fiquei maravilhado. Mas às vezes, queridos, a gente não sabe o porquê. A gente não sabe todos os propósitos de Deus. Às vezes não vai acontecer, mas isso não pode levar eu e você a negarmos a nossa fé. Creia, ore, abençoe as pessoas, ore por milagres, ore pela resposta de Deus. Por quê? Porque Jesus está ali e Ele continua sendo o mesmo. Amém, povo de Deus? Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele o será eternamente. Jesus está lá naquela célula, Jesus está lá. Jesus estava aqui, irmãos, e a multidão vinha para o quê? Para ouvir a palavra de Deus. A multidão estava comprimindo. Que Deus mova pelo Espírito Santo nesse tempo, nesses dias, gerando isso nos corações, sede pela palavra de Deus. Preste atenção, verso 2 diz: viu à beira do lago dois barcos, né, que estavam ali, deixados ali pelos pescadores, que estavam fazendo o que, irmãos? Presta atenção nisso, eles estavam fazendo o quê? Esse detalhe aqui é muito importante, né? Muito importante. Por quê? O que isso significa? Eles estavam lavando as redes. O que você deduz aqui? É uma dedução muito simples. O que será que por que eles estavam lavando? Estava vazias, o que mais? Fala, irmã Conceição. Eles tinham parado de pescar, muito bom. O que mais você falou também, Manildo? Já estava encerrando o expediente. Mais ou menos, né? Esses tempos atrás, eu e minha amada, chegamos meio em cima do horário num restaurante, né? Aqui perto, o restaurante, e aí perguntamos: está servindo ainda? Está servindo. Mas aí nós acabamos de sentar, começar a levantar as cadeiras.
Minha mãe falou assim, mas que coisa, né? Falou que está aberto, e começaram a levantar todas as cadeiras. Começaram a levantar, colocar sobre as mesas. A gente estava lá almoçando, não é? Mas o que significa quando estão levantando as cadeiras? Acabou, fechou, encerrou o expediente. Aqui estava encerrando o expediente. O expediente estava encerrando. Preste atenção, porque há coisas poderosas de Deus para mim e para você a partir disso. Diz assim: entrou num dos barcos o que pertencia a Simão. Simão é o Pedrão, tá, queridos? Simão é o Pedrão, né? E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, né? Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Vocês leram que a multidão estava comprimindo ele. Ele viu o barco, era uma plataforma, um lugar ali adequado para ele se distanciar um pouco, não é? Ele falou com Simão, com Pedro, falou assim: olha, deixa eu subir aí. Subiu, falou: ó, distancia um pouco. E ali ele estava pregando. Vamos dizer que é mais ou menos isso aqui, ó, né? Uma certa distância para as pessoas visualizarem ele, né? E aí Jesus subiu no barquinho de Pedro. Ah, que ele suba no meu barco, no seu barco nessa noite, em nome de Jesus. Convida ele para subir no teu barco. Toda vez que Jesus sobe no barco de alguém, você pode ter certeza que coisas extraordinárias acontecem, viu, querido? Esse barquinho aqui, ele simboliza, né? Uma coisa figurada. Aqui é um fato real, tá? Aqui é uma história, é um fato real. Mas nas escrituras, esse barquinho, muitas das vezes, ele vai simbolizar a minha vida, a sua vida. Ele simboliza a vida das pessoas. Assim como o mar, ele simboliza a multidão, as pessoas. Esse barquinho aqui simboliza eu e você. Preste atenção. Jesus entrou no barco, então, que pertencia a Pedro, a Simão, pediu que se afastasse um pouco da praia. E ali ele estava pregando, ensinando o povo. Verso 4: tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. A gente tem que se aprofundar, viu, irmão? Você, nós precisamos nos aprofundar. Às vezes a gente fica no rasinho. Deixa eu te contar um negócio. Você que está vindo aqui, está achando legal esse louvor aqui. Eu não sei vocês, me permitam usar essas expressões. Eu piro, né, irmãos? Quer ver quando eles tocam aqui? Ó, que tremenda graça. Eu lembro quando eu tinha 14 anos de idade, lá na Kalahari, assim, ó, que tremenda graça. Sério, parece que, né, essas luzinhas ali. E eu, oh meu Deus, alguém aqui mais ia, né? Você ia, né? Tá, na topo, quem ia? Brincadeira. Foi uma brincadeira, irmãos. Eu tenho que parar com essa mania de brincar assim, de falar o que vem na cabeça. Oh Jesus. Riviele era na Alvorada, lembra, Claudinha? Você lembra? Por que você está com vergonha disso? Ficou assim. Lá na Alvorada tinha Riviere, abriu a Riviere. Irmãos, eu piro, é uma delícia. Só que deixa eu dizer uma coisa para você nesse lugar, nessa noite. Deus tem mais para mim e para você. Deus está me chamando, Deus está te chamando para a gente ir para águas mais profundas. Depois você medita lá em Ezequiel 47, quando Deus fala com o profeta Ezequiel e diz para ele: me segue, vamos para águas mais profundas. Depois você medita lá. Tem coisa de Deus em lugares mais profundos, né? A gente tinha uma mania antigamente, né? Falava assim: essa pessoa vai queimar nas profundezas do inferno. O inferno não é profundo, não. O inferno é a coisa mais rasa do mundo. É só fogo e enxofre, só sofrimento e dor. É o resumo do inferno. Profundidade tem em Deus. Tanto que Paulo diz: ó, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus pensamentos, aleluia. Olha que coisa tremenda. Quem que conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Deus é um Deus de profundidade. Diga comigo: Deus é um Deus de profundidade. Lembra alguém perto de você, diga assim: Deus é um Deus de profundidade. Então, ó, chamado para Pedro aqui, para Simão, ele é para mim e para você também. Vamos às águas mais profundas. O que Deus quer fazer comigo, com você, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, tem a ver com ir mais fundo, sair das águas rasas. Você que tem vindo aqui e tem achado legal, é gostoso, irmão, um domingão assim, né? Encerrar o domingo, né? Vindo aqui numa celebração como essa, às vezes festiva, alegre, é um momento gostoso, amém. Mas não é só isso não, Deus tem mais para você. Ele está dizendo: vamos para águas mais fundas, vamos prosseguir, chamado, esse ano ministerial, meu pastor pregou lá em Dourados. Obrigado, filho, já acabou a água mesmo.
Olha que princesa, meu Deus do céu, é muito linda demais. Eu fico bravo, porque é muito bonita demais, não precisa ser tão linda assim, né? Já falei para ela. Escuta, meu pastor pregou no dia 7 de setembro, que foi a nossa festa de aniversário do ministério, e ele pregou a partir de Oséias capítulo 6, e principalmente o versículo 3, onde Deus fala através do profeta: conheçamos e prossigamos. É tempo de prosseguir, queridos. É tempo de nós irmos às águas mais profundas, para experimentarmos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, nem subiu nem penetrou em coração e mente humana, mas Deus tem guardado, reservado para mim e para você, porque a palavra diz que Ele guardou e reservou essas coisas para quem? Para quem? Para aqueles que quem ama Jesus aqui? Então Deus tem coisas maiores, coisas mais elevadas para mim e para você. Então ele fala para Pedro, ele fala assim: vamos para águas mais profundas, não é? Ele fala para Pedro, e ele fala para todos, né? Aí ele diz: lancem as redes para pescar, para a pesca. Verso 5, eu gosto demais da sinceridade de Pedro, e eu quero convidar você a ser sincero nessa noite. Abre teu coraçãozinho para Jesus. Lembra, tinha um corinho que a gente cantava lá em 1900 e lá vai bolinha. Conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Você está rindo, né, Tainara? Você cantava muito isso aí na tarde da bênção. Não te desanimes, conta para Jesus o que tu precisas. Conta para Jesus. Conta para Jesus, irmão. Abre o coraçãozinho. Ah, pastor, eu cheguei aqui só o caco. Tudo bem. Ah, pastor, eu cheguei aqui, a minha vida está um caos, está uma tragédia. Conta para Jesus. Abre o coraçãozinho, abre o coração nessa noite. Não precisa disfarçar, não precisa mentir, não precisa, sabe? Tem pessoas que às vezes ficam tendo aquela atitude assim de quer esconder, não sei porquê. Isso só vai causar mal para você, só vai trazer mais sofrimento e dor. Abre teu coração, seja sincero nessa noite. Pedro foi muito sincero. Olha a resposta que Pedro ele vai dar para Jesus. Ele fala assim: olha, ô mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Não pegamos nada. Trabalhei a noite toda, me lasquei. Olha a minha mão aqui, ó, toda calejada. Tentei, não peguei nada. Noite toda. Isso aqui não era lazer não. Eu de vez em quando, muito raramente, vou pescar. Eu gosto de pescar, tá? E fui algumas vezes pescar e não peguei nada. Mas nada, absolutamente nada. Não sei se tem algum amigo meu e parceiro de pesca, não está aqui, os meus parceiros. Um foi embora, o melhor parceiro que eu tinha está nos Estados Unidos, né? Aí ele quer que eu vou pescar lá com ele. Eu falo: nossa, estou podendo, né? Pescar lá. Não, pastor, tem que vir para cá, porque aqui, olha, tem uns lugares aqui que pega. Eu ia bastante com o Rodrigo pescar. Tem um outro aqui também que a gente pesca junto, mas eu não vi ele, não está aqui não. Mas eu sou meio pé frio, sabe? Às vezes ia pescar, não pegava nada. Só que, irmãos, pegando, não pegando, minha vida não depende disso, né? Eu não vivo, até para comer o peixe você pega. Eu não sei porque as pessoas têm aquela coisa, pega o peixe, né? É até bom fazer a pesca esportiva mesmo, devolve o peixinho lá, judiação, né? Os caras querem fazer uma limpa no rio, sabe? Quer arrancar todo o peixe do rio, você não come. Você não consegue, você não dá conta. Depois você leva lá, congela, fica até ruim, tá? Não fica a mesma coisa. Gostoso é ali, fresquinho. Pega um, coma e tá jóia, né? No máximo aí 2, né? Mas a minha vida não depende disso, eu não ganho dinheiro disso. Só que é frustrante mesmo assim, né? Só que ao mesmo tempo, o fato de eu não depender disso, né? A minha vida, a minha subsistência não vem a partir disso. Ah, querido, eu descansei. Relaxei a cabeça, para mim relaxa, tá? Então eu vou lá e fica ali parecendo um retardado olhando na ponta da vara para ver se faz assim, né? E ali você fica e pronto, relaxa, cumpriu o meu objetivo. Agora imagine um cara cuja a sua subsistência depende, né? Dele pescar. E aí ele fala para Jesus, Jesus, foi a noite toda. Quem é pescador sabe que é bom, dependendo, tem uns horários de pesca, né? Os melhores horários para pegar e tal. Pedro era profissional, tinha barco, né? Era praticamente uma indústria pesqueira ali. Então, o cara com experiência não pegou nada. Ele fala: Jesus, não pegamos nada. Eu trabalhei, ele diz: esforçamo-nos. Não foi falta de esforço, não foi falta de empenho. Não estamos aqui falando daquela pessoa
que ela é preguiçosa. Não. Ele está falando aqui, me esforcei, nós nos esforçamos, né? Tinha um grupo, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Agora, esse mas aqui, querido, faz toda a diferença. Eu quero aconselhar você a colocar um mas aí na sua vida hoje aqui. Deus tem te trazido esse lugar, quem sabe, para te desafiar, te despertar, para você colocar um mas. Está tudo difícil, pastor. Eu falava com quem? Com quem que eu falava? O pastor Luiz Carlos, que a gente estava ali no escritório, né? Não, foi o Jefão, antes do pastor Luiz entrar no escritório, eu e o Jefão conversando, né? O Jefão, ele é gerente comercial, mas viagem esse homem, meu Deus do céu. Esse ano eu não pude nem contar com ele. Não pude nem contar com ele aqui, né, na célula, líder de Casados para Sempre. Mas a gente não pôde, porque, pastor, 30 dias lá no Pará. Pastor, 20 dias lá em Rondônia. Então, viaja. E aí a gente conversando ali, um ano sofrido, um ano suado. Não é, Orlando? A gente batalhou junto nesse ano em alguns momentos. Que ano suado, suor escorreu, né? Pedro está falando aqui para Jesus, foi assim: Senhor, nós lutamos a noite inteira, esforçamos, não foi sem esforço, irmão, não foi corpo mole não, né? Tem casos que você fala, isso é falta de vontade mesmo, é falta de disposição, desculpe, mas às vezes até falta de vergonha na cara. Tem gente que você fala, meu Deus do céu, quanto que vai mudar, né? Agora, não é o caso, é caso de gente que, sabe, está lutando, está se esforçando. E aí, Pedro, ele abre o coração, ele fala da situação, não pegou nada, trabalhamos, se esforçamos. Mas ele coloca aqui um mas. Eu acredito que Deus quer colocar um mas na minha vida, na sua vida aqui nessa noite. Ele quer me desafiar, te desafiar a dizer não, mas o quê? Escute, olha o que diz o texto. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. É Deus que está falando? É Deus que está falando? É o Senhor que está falando? Jesus, o Senhor está falando mesmo? Então, se o Senhor que está falando, eu vou obedecer. Eu vou lançar a rede, aleluia. É porque o Senhor que está falando, eu vou obedecer, eu vou lançar a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, aleluia. Se fosse num culto pentecostal, tinha irmão pulando, dando rodopio agora. Era uma coisa, aqueles cultos bem pentecostal, ultra pentecostal, irmão, tinha um som do guarda de trânsito aqui agora. É verdade, levantava uma irmã daquela do coque assim, e saía, porque irmão, olha isso aqui, o cara trabalha a noite toda, não pega nada, está lavando a rede, encerrando expediente, fechando caixa, zero, né? Para não dizer menos. E aí Jesus dá uma palavra e ele recebe a palavra, ele se apropria daquela palavra, diz, porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer. E aí quando ele obedece, eles lançam a rede, e diz que eles pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, aleluia, oh glória. Aí nessa hora, nem quem é pentecostal, vira pentecostal, né? Mandar um glória a Deus, não é? Quem não gosta de bênção? Tem alguém aqui que é doido, que não gosta de bênção? É lógico que a gente gosta, olha isso, olha que coisa, as redes começaram a se rasgar de tanto peixe. Olha aqui, verso 7, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, olha, ao ponto de começarem a afundar. Olha isso, irmãos, a bênção transborda, não é? Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, e fazia parte do time dele ali, né, verso 10, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E aí Jesus fala com Pedro, fala assim, Simão, não tenha medo, de agora em diante, você vai ser um pescador de homens, aleluia, glória a Deus. Estou crendo que Deus vai fazer maravilhas, milagres na vida de algumas pessoas aqui, mas o milagre nunca, presta atenção, o milagre nunca é um fim em si mesmo, amém? Na verdade o milagre na Bíblia, irmão, ele é uma digital de Deus, é uma assinatura de Deus, é Deus falando assim, eu estou aqui. Ele não é um fim em si mesmo, ele tem um propósito, um objetivo,
Tem gente que acha que sinais e maravilhas, eles são um fim em si mesmo. Tem gente que vive em função disso. Eu vou lá porque fulano tem o dom disso, tem o dom daquilo. Não entendeu que o dom, não é? As manifestações, elas têm um fim, um objetivo, né? Lê lá 1 Coríntios capítulo 12, que você vai descobrir isso aí, né? Diz que isso é dado visando um fim proveitoso. Então o milagre tem um propósito. Aqui nesse caso especificamente, qual que era? O propósito era Jesus falar: ô camarada, e aí? Você vai continuar nessa lenga-lenga, nessa sua vida aí? Ou você vai vir comigo agora e vai viver as maiores aventuras que você possa imaginar? Eu estou fazendo de você um pescador, aleluia, de homens. Eu estou te chamando para uma coisa muito mais elevada. E aí então eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, amém. Querido, deixa eu te falar uma coisa que me veio muito forte no meu coração antes de eu vir aqui trazer essa palavra para você. Sabe que a nossa frustração, ela é medida, né? Ela é medida pelas nossas expectativas versus o nosso resultado. Expectativa versus resultado igual a, muitas vezes, frustração. Por quê, pastor? Porque se o resultado não for de acordo com as minhas expectativas, eu estou esperando alguma coisa, eu estou crendo, e aquilo não vem, né? Isso vai gerar em mim o quê? Grande frustração. Só que nós temos falado aqui, domingo após domingo, Deus, Ele é um pedagogo, né? Embora eu já expliquei que pedagogia é um ensino para crianças, né? Pedro é criança, né? Mas só para contextualizar, né? Seria a palavra mais correta, andragogia, um ensino para adultos, né? Deus, Ele usa as circunstâncias para nos ensinar, para ministrar as nossas vidas, para nos preparar. Deus usa, temos falado muito sobre isso aqui. Se você pegar as últimas mensagens que nós trouxemos aqui, né, sempre essa tônica interessante, né, de como Deus usa as circunstâncias para trabalhar na nossa vida, para nos ensinar algo. E eu vejo isso acontecendo aqui com a vida de Pedro, né? Aquele momento ali de grande frustração, um momento de questionar, falar: puxa vida, né? Estou ralando, me lascando aqui e não estou conseguindo ver o resultado. Foi a porta de entrada, foi a oportunidade para Jesus fazer algo nele, por ele, e começar algo através dele. Olha que coisa, fazer algo por ele, nele, e começar algo através dele, porque daí vem um chamado para ele ser um pescador de homens. Então, as circunstâncias, ela tem essa característica, elas têm essa condição, é um terreno fértil. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está o nível da tua frustração, eu não sei como está o nível das suas decepções, eu não sei como você está, né? Talvez, como eu falei, conversando com o Jefão, eu falei: eita ano, esse ano valeu, sério mesmo, irmãos. Nunca tive cabelo branco, não tinha cabelo branco, né? Estou com 29 anos e não tinha cabelo branco, né? E esse ano, mas virou uma tragédia esse negócio aqui. Esses dias você estava tirando sarro de mim, né, Maurício? Lembra que você estava lá na sala? Começou a tirar sarro de mim. Eu falei: é sua barba, rapaz, toda branca. Mas esse ano, irmãos, mas pipocou aqui que um negócio. Falo, meu, tem hora que eu olho no espelho assim, sabe? Falo: nossa, nem me reconheço direito, de tanto que branqueou aqui. Foi um ano desafiador demais, muito. Talvez para você que está aqui também. Se não é o teu caso, que bom, tá? Mas no meu caso, conhecendo a história de muitos nossos irmãos aqui, eu sei que ano desafiador. Brinquei com o Jefão, esse valeu por uns 5, né, Jefão? Falei, valeu por uns 5, o ano de 2019, né? Mas quem sabe, irmãos, quem sabe, assim como aconteceu aqui com Pedro e com a sua turma ali, não seja um prelúdio, não seja uma preparação para um tempo novo, um novo tempo, para coisas que Deus irá realizar em, por e através. Porque foi assim com Pedro, não foi? Deus fez nele, fez por ele, nele, e disse: agora eu vou fazer através de você. Quem sabe não é o prelúdio, quem sabe não é a preparação. Pastor, tá, então o que eu faço? Vamos aprender aqui com Pedro. Vamos aprender com Pedro. Por quê? Porque ele estava nesse sentimento, e é natural, irmãos. Alguém que tenta algo e não dá certo, é normal ficar baqueado. Não se condene por isso, não. Não se condene por ficar triste, por ficar desanimado. Não tem problema. Agora,
Isso você já me ouviu falando aqui várias vezes. Você que está conosco aqui pela primeira vez, olha aqui para mim, né? Você vai me ouvir falando então. Querido, o problema não é você se sentir assim. O problema é você deixar isso te dominar ao ponto de te paralisar e te impedir de prosseguir. Então, eu tenho que avaliar. Tudo bem, estou me sentindo assim? Estou me sentindo, natural, ué. Você vai ficar soltando fogos de artifício se não conseguiu ver o resultado? Você vai ficar aí, todo, né? Não é, eu estou me sentindo assim. Só que, escuta, não permita que isso paralise você. Eu preguei, antes do Dr. Rodrigo pregar para a gente aqui domingo passado, eu tinha pregado aqui, não é, as palavras de Paulo, quando ele diz assim, olha, eu faço uma coisa, deixo as coisas que ficam para trás de mim, me desligo, me desprendo das coisas que ficam para trás de mim e eu vou prosseguir, eu vou avançar. É tempo de prosseguir. Mostrei até uma chargezinha ali, né? Aquele cara que estava escavando lá e tinha uma mina de diamantes, ele estava quase chegando lá, e aí ele bota a picareta nas costas, dá meia volta e vai embora. Por quê? Porque ele não perseverou. Falamos sobre perseverança, temos falado bastante sobre isso. Escute, Pedro, por mais que ele estava ali abatido, desanimado, mas agora Jesus entrou no barco dele. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, convida Jesus para entrar no teu barquinho, para entrar na tua vida, para entrar na tua casa, independente de como estão as coisas, independente. Falou, Jesus, vem estar comigo aqui, vem estar comigo. E ele, com certeza, a palavra diz, se nós nos achegarmos a ele, ele vai se achegar a nós. Jesus, ele dá um passo para você ver, um passo, ele vai correr ao teu encontro. É igual o pai do filho pródigo, quando ele viu lá de longe, o pai correu para encontrar ele, o pai correu para abraçar ele, tomou ele nos braços. Deus vai fazer isso por você. Se volte para ele nessa noite, se volte a ele de todo o coração. Jesus entra no barco de Pedro, e aí é interessante, Jesus está ali cumprindo um propósito, uma missão, levando a mensagem, né? O evangelho, as boas novas de salvação. Mas isso não impediu Jesus de tratar de maneira pessoal com Pedro, de maneira pessoal, íntima com Pedro, né? Deixa eu desfazer uma mentalidade que alguns têm e que muitas vezes eu já lidei com isso no ministério. Tem gente que isso está muito atrelado à tua realidade familiar, ao o modelo que você veio, sabe? Tem gente que tem uma mentalidade assim, mas Deus é tão poderoso, tão grande, mas Ele é tão ocupado. Você acha que Deus vai se importar comigo? Deixa eu dizer, Deus se importa com você sim. Deus olha para você. Deus está olhando todo mundo que está aqui nessa noite, está olhando, e Ele tem um propósito. A mensagem está sendo pregada, a pregação está sendo liberada aqui, mas talvez tenha uma pessoa aqui. Se você perguntar para mim, o dia que Jesus entrou na minha vida, que Ele me salvou, querido, tinha um monte de gente lá, a igreja lotada, era bem maior do que esse lugar aqui, e estava lotado, só que era como se estivesse só eu e ele lá naquela noite, era só eu e ele, e eu tenho certeza, eu tenho convicção, que tudo que foi dito, era para mim. Eu não sei do outro, eu não sei, mas foi tudo para mim, foi voltado para mim. Deus quer falar ao teu coração, Ele está vendo você, Ele conhece você sim, Ele conhece. Pedro, ele está ali diante daquele quadro, Jesus está cumprindo o propósito que é pregar o evangelho, mas aí Jesus olha para Pedro, e Jesus fala com Pedro, Jesus interfere na realidade dele. Jesus fala assim, Pedro, vai para um lugar mais fundo, sai das águas rasas, vai para um lugar mais fundo, e lança a rede. E aí Pedro foi honesto, já falei sobre isso, vou rapidamente te lembrar. Seja sincero, abra o teu coração, seja muito sincero nessa noite. Tem frustração aí? Você entrou aqui frustrado, você entrou aqui abatido, você entrou aqui, sei lá, está desanimado, não sei, abra o coração, que é lugar para isso, que é lugar da gente abrir o coração, é lugar da gente chorar. A palavra diz que se tem alguém que está triste, a gente vai orar com essa pessoa. Se alguém estiver feliz, a gente vai cantar com ela, né?
tá? Carta de Tiago. Alguém triste, ore com a pessoa. Está feliz, cante louvores com ela. Cante louvores. Então, você está triste? Abre o coração. Fala para Deus. Lança sobre Ele toda a ansiedade. O que está te deixando ansioso? Quais são os teus medos, as tuas dúvidas? Lança sobre Ele toda a ansiedade. A palavra diz, pois Ele tem cuidado de vocês. Abre o teu coração nessa noite. Pedro abriu o coração e falou, Senhor, fiz de tudo que me cabia. Me esforcei. Escuta isso. É bom a gente fazer um parênteses rápido aqui para não criar uma mentalidade de uma autoindulgência que é perigosa, tá? Gente que fica achando que Deus tem a obrigação de fazer tudo por ela, a pessoa não se esforça, não se dedica, não faz a sua parte. Não. Isso é algo que a gente busca sempre equilibrar como igreja, né? Ter uma teologia equilibrada, a parte que cabe a nós. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, irmão, irmã e caro convidado, tá? Você não está naquele contexto de igreja, onde tem uma teologia bem infelizmente deformada, né? Não é reformada, é deformada, uma teologia deformada, onde cria uma falsa expectativa nas pessoas. Não, querido, aquilo que você tem que fazer, faça. Aquilo que é tua parte, faça. Agora, eu e você sabemos muito bem que tem coisas, irmãos, que eu e você, que nós não alcançamos. Eu e você sabemos muito bem que tem coisas que eu e você, nós não damos conta. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz aquilo que eu e você não podemos, né? O que está implícito nessa fala? O que está implícito? Que aquilo que é possível, eu tenho que me virar, ué. Aquilo que é possível, eu tenho que correr atrás. Todos entendem isso nessa noite? Amém, povo de Deus? Lembra o irmão que está perto de você para eu tomar mais um gole de água? Fala para o pessoal, aquilo que você tem que fazer, não terceiriza para Deus não, é você que tem que fazer, se esforça. Pedro foi sincero, falou, olha Deus, trabalhei, me esforcei, trabalhamos uma noite inteira, estou cansado a beça, e mesmo assim estou te emprestando meu barquinho aqui, não é? E aí, esse mas aqui faz toda a diferença. Ele se curva. Eu quero insistir com você nessa noite. Se curve diante da palavra de Deus. Se curve diante da palavra de Deus. Sabe, eu nesse tempo eu tenho me apegado a algumas palavras de Deus. Coisas que Deus falou lá atrás, né? Vocês acham que quando eu entrei no ano de 2019 eu não sabia que ia ser rabo de foguete? Me permito. Eu sabia. Eu estava buscando a Deus e Deus já tinha deixado muito claro para mim. Eu sabia, né? Eu já sabia. Mas eu tinha uma palavra de Deus. Eu tinha uma palavra. Ele falou assim, filho, você vai passar pelo fogo. Isaías 43, quem lembra Isaías 43? Você vai passar pelo fogo. E pensa no fogo, irmãos. Meu Deus do céu. Pensa no fogo, né? Mas ele disse, mas o fogo não vai queimar você. Só que olha aí, maturidade é reconhecer que muitas vezes nós vamos passar pelo fogo. Nós vamos passar pelo fogo. Fogo, irmão, não é fácil. Só que a promessa é, o fogo não vai queimar você. O fogo não vai queimar você. Aleluia. E eu me apeguei a esse negócio. Me apeguei a essa palavra, porque Deus falou no meu coração. Tem palavras, o que Deus falou? O que Deus tem falado ao teu coração? Não é? Eu fico tão feliz às vezes quando eu trago uma mensagem aqui, alguma palavra, e que alguém depois vem e fala assim, olha pastor, Deus falou isso comigo. Eu falo, isso mesmo, pega, é para você, toma posse. Às vezes, irmãos, eu acho até interessante, já comentei em outros momentos aqui, que às vezes não é nem o contexto da mensagem. Eu falo assim, como que essa pessoa conseguiu chegar a isso através dessa mensagem? Eu não sei, mas às vezes o Espírito Santo está falando pessoalmente com ela. É algo para ela, e ela pegou, ela tomou posse, ela recebeu. Então eu não sei, de repente Deus tem dado uma palavra para você. Se apega a essa palavra, se apega a ela, se firma nessa palavra, caminhe debaixo dessa palavra. Olha isso, Pedro falou, olha Deus, olha Jesus, melhor dizendo, olha, embora, não obstante eu tenha lutado, me esforçado e não cheguei a lugar nenhum, não estou cansado, mas
o Senhor está me dando uma palavra, e porque o Senhor está falando comigo, eu vou fazer, eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu vou insistir. Por quê? Porque é o Senhor que está falando. É o Senhor que está falando. Deus falou com você? Eu estou insistindo por quê? Porque eu sei que Deus falou comigo aí. Deus falou com você, querido? Você tem uma palavra de Deus? Você tem uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa? Você tem? Insista, persista debaixo dessa palavra. Por mais que você esteja abatido, cansado, desanimado, independente, persista debaixo da palavra de Deus. O que Deus falou para você? O que Deus tem falado para você? Por isso que a gente tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, como disse o salmista, não é, irmãos? Medita na palavra de Deus de noite, de dia e noite. Você vai ser feliz, bem-aventurado. Por quê? Porque você tem palavra de Deus. O salmista falou: guardei a palavra no meu coração. Guarda essa palavra no teu coração, querido. Caminhe nessa palavra. Caminhe na palavra de Deus para você. Persista, insista. Pedro falou: então tá bom, Senhor, o Senhor está dizendo, então eu vou fazer, debaixo da tua palavra. E é maravilhoso que quando ele age debaixo da palavra, debaixo daquela palavra que Jesus tinha dado, ele age. Porque existe um período que a gente está ali processando, né? Você está incubando aquela palavra, é um processo. Mas chega a hora de agir. Chega a hora de colocar o pé na água, como Deus falou com Moisés, né? Eu estou usando aqui o paralelo de Moisés. Deus falou: Moisés, agora não é hora de ficar gritando, clamando, não. Agora é hora de agir, é hora de marchar, é hora de agir. Pedro agiu, recebeu a palavra, creu na palavra, não é? Foi um processo rápido ali. Cada um tem o seu time, cada um tem o seu processo, e agiu debaixo da palavra. E quando ele age, diz que algo extraordinário acontece, porque quando eles agiram debaixo da palavra, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar, tiveram que chamar outros barcos para virem ajudar, porque era muito peixe. Encheram ambos os barcos a ponto de os barquinhos começarem a afundar, né? Isso mexeu profundamente com Pedro. E eu quero encerrar nessa noite dizendo: Deus quer mexer com a estrutura de pessoas que entraram aqui, pessoas que chegaram nesse lugar, quem sabe até debaixo de muita frustração, muito cansaço, muito abatimento. Pessoas que chegaram aqui olhando para trás, fazendo aquela avaliação, não é? Fazendo aí, como que é que vai ter agora, retrospectiva 2019, não é? Fazendo aquela retrospectiva e debaixo de um abatimento, de um desânimo, de uma tristeza, não é? Joia, ainda que você olhe e veja tudo isso, mas Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Pegue essa palavra, haja debaixo dessa palavra. Quando Pedro e o time ali, a equipe, né, dos pescadores, eles fizeram, foi algo extraordinário. Eu creio que algo extraordinário vai acontecer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. E como diz o texto aqui, isso mexeu profundamente com Pedro. Isso mexeu profundamente, ao ponto dele dizer: ai de mim, paralelo com Isaías 6, né? Isaías, quando viu a glória do Senhor, disse que ele gritou: ai de mim que sou pecador, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Pedro, ele fala: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Aquela ação de Deus, aquela ação do Senhor na vida dele, gerou nele uma reação. Que reação? Uma reação de quebrantamento, uma reação de entrega, de se curvar. Aleluia! Eu creio que o agir de Deus na minha e na sua vida, nas nossas vidas, vai gerar essa resposta, vai gerar, ao ponto de que Pedro se quebranta, Pedro se rasga diante do Senhor, não só ele, mas todos ali, Tiago, João, não é? E aí Jesus faz uma proposta para ele, Jesus faz um chamado. Agora quem lança a rede é Jesus. Eu estou crendo que Jesus vai lançar a rede aqui nessa noite. Jesus fala para Simão, fala assim: não tem medo não, não tenha medo não, filho, porque a partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Fique de pé nessa noite. Eu quero orar por você, com você.